E vem conferir a crítica do anime O Bell Blatt. E eu assisti um anime que lançou na temporada de janeiro de 2025 chamado O Bell Blatt. Anime que vai contar uma clássica história de vingança. 12 guerreiros de um mundo medieval acabam sendo escolhidos para salvar esse mundo. 7 desses guerreiros acabam traindo 4 guerreiros. 3 acabam morrendo, mas um acaba sobrevivendo. E depois de anos de preparação, agora ele vai querer vingança. E ele vai querer matar 7 guerreiros. O problema é, eles não são agora mais simples guerreiros. Eles salvaram o mundo. Então agora cada um tem seu reino, cada um tem sua importância dentro do reino. E ele vai ter que passar para todos os objetivos possíveis, todos os obstáculos possíveis para poder matar cada um desses reis. Bom, quando você pensa num anime de vingança, você espera muita sangue, muita violência, você espera conhecer mais sobre o passado dele. E para mim, quando eu penso em O Bell Blatt, eu tenho que dividir esse anime em duas partes. Primeiro, a parte da história, da narrativa e do universo, que para mim é satisfatória e entrega um bom entretenimento. E por outro, eu tenho que falar da parte técnica, que seria a trilha sonora, a direção e a animação, que para mim são terríveis. Então, vamos começar falando sobre a parte boa, que seria na parte da narrativa. Uma coisa que eu gostei muito da narrativa desse anime seria que ele não é apressado. Ele tem 12 episódios. Mas eles já planejam, provavelmente por causa do material original, ir bem devagar para o público ir conhecendo cada um daqueles 7 reis e sobre o seu passado. Então, os primeiros 6 episódios, os primeiros 2 é para apresentar o protagonista, apresentar quem ele é e apresentar um pouco daquele mundo. Depois, os 4 próximos, eles vão focar no primeiro dos 7 reis, onde nesses episódios você não vai simplesmente ver ele matando. Não, o rei, já que ele tem suas características físicas e de batalha, você vai conhecer um pouco sobre o seu forte, um pouco sobre as suas ideias religiosas, um pouco sobre o seu mundo que ele vive. E para mim isso é interessante, porque você dá uma camada para aquele personagem, ao mesmo tempo que você vê como o protagonista lembra muito dele e lembra quem ele realmente é. Porque, por exemplo, o primeiro rei, ele é um cara que ele foca muito na parte religiosa. Então ele foca muito em querer falar como ele acredita em Deus, como ele tem algo sagrado e santo por trás dele, e que ficar do lado dele é como se ficasse do lado de Deus. Mas quando você vê o passado, você vê que ele era só um ladrão sem perspectiva. Então você vê como ele vai enganando as pessoas a partir daí. Então você conhece um pouco sobre ele, um pouco sobre o seu exército, um pouco sobre o seu forte. Eu até acho que em alguns pontos eles poderiam até focar um pouco mais em falar sobre a religião nesse ponto, onde eles poderiam falar um pouco mais sobre os seus ajudantes nesse ponto, e isso eu acho interessante. E outra coisa que eu gosto nesses 2 primeiros reis, dessa temporada pelo menos, é que eles não são fortes. Afinal, quando você pensa no protagonista, ele é vendido como o espadachim mais forte daquele reino, e por isso que ele estava entre os 12 guerreiros lendários que foram salvar o mundo. E os outros 7 que sobreviveram não são grandes guerreiros. Então você vê essas lutas, poderia gerar um ponto de estranheza de, nossa, por que ele é tão forte e está perdendo? Eles dão uma desculpa que o protagonista está com um corpo alterado, isso acaba nerfando ele, e ao mesmo tempo eles fazem com que normalmente o ajudante do rei seja mais forte do que ele. E isso eu acho interessante. Tem algumas forçações de barra, tem alguns pontos que eu não gosto muito, tem algumas coisas que você vê que o anime ele não consegue te apresentar e construir muito bem para chegar até lá no poder dos personagens, mas até aí eu acho que o universo é muito vasto, tem muitos personagens, eu acredito que nas próximas temporadas eles vão trabalhar isso. Mas por que eu falo que esse começo foi interessante? Porque quando chega no segundo rei, ele é um rei que ele é muito mais isolado, ele vive numa fortaleza onde ninguém conhece. Então lá eles exploram mais a cidade livre que vive na frente da sua fortaleza. E é interessante porque, mais uma vez, aos poucos nós vamos vendo flashback daquele rei, conhecendo mais sobre ele, conhecendo mais sobre aquele lugar. E isso é um detalhe que eu gostei bastante. Como eu falei, da mesma forma que o primeiro rei, aqui se repete. Tem muitos pontos que ainda não são muito bem explorados, tem muitos pontos que eu acho que poderiam e deveriam ser explorados antes dos acontecimentos, que dariam mais peso para as mortes que acontecem. Também tem alguns pontos que envolvem passado, que você vê que acaba sendo um recurso de roteiro que parece que o roteirista, já que ele não te mostrou antes, ele vai usar para poder resolver os problemas que ele mesmo cria. Tem algumas mortes que parece que vão acontecer e você sente que o roteiro tem medo de matar alguns personagens. Eu acho que os personagens secundários que vão sendo apresentados, nem todos que estão do lado do protagonista, nem todos são tão interessantes como poderiam ser. Mas como um todo, foi o que eu falei,
foi um anime que me gerou um bom entretenimento, porque ele é um anime que ele consegue ser interessante na sua história de vingança. Ele não tem originalidade nessa ideia, porque quando você pensa como um todo, quantos filmes, séries, livros e mangás têm premissas parecidas de alguém que vai ter uma vingança por ser traído? Vários. Aqui ele é só mais um, e isso obviamente acaba incomodando, mas na sua proposta ele entrega muito bem na parte narrativa. Ele não é apressado, ele não acaba estragando alguns momentos, cada rei tem seu momento e você entende por quê. Se seguir esse padrão, vai ter pelo menos 3 temporadas ou 2 temporadas com uma um pouco maior para poder matar cada rei. Isso eu achei muito interessante, como realmente existem fatores que são apresentados e são bem trabalhados. Como eu falei, a parte da história não é excelente, maravilhosa, tem muitos pontos que me incomodam aqui. Como eu falei, explorar alguns pontos de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais que realmente desse pra gente entender um pouco mais alguns fatores, também focar mais em alguns personagens secundários, mas mesmo assim, quando você pensa na proposta da história, ela vai bem. Ela vai bem no que ela propõe, ela vai bem como ela apresenta um pouco dos personagens, como mostra o passado deles, como o protagonista, apesar de querer matar cada um, ainda tem um sentimento por eles. Isso me agrada. Tanto que por causa da história, eu vou querer consumir uma segunda temporada. Mas como eu falei, se a parte da história é interessante, se o universo é rico, se ele vê um potencial, eu vejo um potencial futuro de só crescer a partir daqui, sabendo mais sobre o passado dos reis, saber mais como eles chegaram até aquele ponto, a parte técnica não é tão boa. A direção, por exemplo, ela é muito afetada pela qualidade muito baixa da animação. Ela lembra aqueles animes antigamente que tinham muito pouco orçamento em temporada. Eu acho que foi isso que aconteceu aqui, porque nenhuma ação desse anime é boa, é empolgante, é envolvente. E num anime de vingança, onde o foco vai ser ter muita ação, vai ser você ter as mortes impactantes e momentos grandiosos para você como espectador curtir, falta aqui, porque a animação ela é muito ruim. Ela é aquela animação que, ela não é a pior animação do mundo, mas ela é completamente parada, travada, que você vê frames repetidos e personagens repetidos em tela, e ponto que o personagem ele tá parado conversando, ele nem mexe a boca, ele tá tendo uma super diálogo empolgante, emocionante, onde ele tá com uma expressão pálida, sem falar nada, sem contar a repetição gigantesca de frames, que deixa o anime mais fraco ainda, e as sequências de ação, como eu falei, não são tão empolgantes. Só aquela sequência que ele corta, já tem um corte, ele já cortou a pessoa. Não tem nenhuma sequência de ação empolgante. A melhor sequência de ação que era pra ser do anime é ele encontrando o novo aprendiz da sua mestra. Essa sequência, que era pra ter um grande momento, a parte das asas negras, a lua vermelha se misturando com a lua branca, era pra ser ótimo. Ela é pouco empolgante, pouco envolvente por causa disso. A sorte do anime é que realmente a história é interessante. Os personagens são interessantes, os protagonistas, os reis. Dá vontade de saber mais porque o universo é rico, mas a animação em si, ela é muito fraca. E a direção sofre com isso. Porque com a animação que não é tão boa, o diretor faz o que ele pode para tentar enganar em algumas sequências, para mostrar que não tem como ter movimentação e com isso falta a emoção pra ação como um todo. E eu não falo só ação, porque parece que o anime é só ação. Não, como eu falei, momentos emocionantes, falta uma animação um pouco melhor, diálogo simples, você vê que são frames repetitivos, falta um detalhamento e um esboço maior para colocar no rosto dos personagens. Isso é porque provavelmente o estúdio ele não é tão grande, ou ele estava fazendo mais de um anime ao mesmo tempo na temporada. E quando isso acontece, o orçamento é muito dividido, e a partir daí animes menores acabam sofrendo. E esse que não tinha uma grande repercussão, esse que não tinha um grande nome por trás, visivelmente foi um dos que sofreu. É um anime que tecnicamente ele é muito abaixo da média. A sorte é que a história consegue mesmo assim gerar um entretenimento. A trilha sonora, apesar de genérica, ela não é ruim. Ela tenta criar um clima e às vezes até um problema e até afeta a trilha sonora. Porque a trilha sonora tá colocando uma batida interessante, emocionante, ou a mais do que isso, colocando um clima para ação, mas a animação não ajuda. A animação atrapalha a direção, a animação atrapalha a trilha sonora, a animação atrapalha os diálogos como um todo, até atrapalhando um pouco da história. E por isso que eu falo, eu vou querer assistir uma segunda temporada, mas eu vou querer porque eu vejo um potencial futuro. E eu sei que se essa animação for melhor do que foi aqui, ele vai ser um anime que vai valer muito a pena ser assistido. Agora, ele é de mediano pra baixo, mas eu considero ele mais decepcionante do que ruim. Concluindo, o Bell Blatt é aquele anime que você vê um potencial gigantesco. E ele tem uma calma pra explorar o seu universo que é muito raro hoje em dia, considerando que os animes querem apressar e fazer tudo de uma vez só. Isso me agrada bastante. Um universo rico, um universo que chama minha atenção, com um protagonista interessante e com reis que chamam minha atenção. Poderiam ter secundários melhor, tem alguns pontos que o universo poderia ser mais explorado, mas o pior é só
animação. Num anime de ação, num anime que ele promete ação e vingança, ter uma animação tão fraca, tão repetitiva, acaba incomodando no visual dos personagens, nos diálogos emocionantes, nos diálogos normais, na sequência de ação, atrapalha a direção e trilha sonora. E por isso que eu falo, esse anime não é horrível, porque ele gera entretenimento. Ele conseguiu, apesar da sua animação péssima, me prender por 12 episódios, mas é inegável que ele é mais decepcionante do que ruim. E por isso que eu fecho o Bell Blatt com uma nota 4,5 de 10. Curta para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de O Bell Blatt? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.